Oi, 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 oi. E aí, clã? Finalmente estamos aqui. Hoje a gente vai falar. Se o som deixar, hoje a gente vai falar de sono, a importância do sono, como melhorar o sono, né? Como criar uma rotina de sono adequada para você conseguir dormir mais de 7 horas por noite. Então a gente já começa com essa informação. Sim, é necessário, extremamente necessário, dormir mais de 7 horas por noite. Ah, Yasmin, mas eu durmo 6, eu durmo 5 e me sinto bem. Não, não funciona. Por quê? Mesmo que você se sinta bem, e já teve estudos específicos que mostraram que o fato da pessoa se sentir bem, ela não está bem. Fizeram um teste de concentração em pessoas que dormiram 6 horas, e pessoas que dormiram 5 horas, e pessoas que dormiram 4 horas, e todas elas foram mal no teste, e elas achavam, elas tinham a impressão que elas iam muito bem, que elas estavam muito bem. Ou seja, quando a gente está com sono prejudicado, até o nosso raciocínio crítico em relação a como nós estamos fica defasado. Então não dá para acreditar na sensação de estar bem. Por quê? Já está comprovado que a gente precisa efetivamente de 8, 9 horas de sonos diários. Tem gente que 7 horas e meia já consegue, porque a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir, de fato, ter 8, 9 horas de sono por conta da demanda diária. Mas vamos lá, vamos pelo menos tentar melhorar o máximo possível o sono que você já tem, porque aqui a gente não trabalha com o ideal, a gente trabalha com o real, correto? Então, primeira coisa que a gente precisa entender sobre o sono. O sono, ele tem dois fatores que fazem a gente dormir e que faz a gente acordar, né? Um é o ritmo circadiano, né, que é um ciclo endógeno do nosso organismo que predispõe hormônios específicos para nos sentir acordado e para fazer a gente sentir cansaço suficiente para dormir. O outro é a pressão do sono, que é basicamente o acúmulo de uma substância química chamada adenosina, que quem viu meus rios lá viu que a adenosina, que a cafeína ela imita a adenosina ligando o cérebro, dizendo que a gente não tá com sono mesmo quando a gente tá. Então, por isso que o uso de cafeína ele não é bom, pelo menos se a gente for usar de noite. Então, até umas 3, 4 horas da tarde dá pra você usar, mas depois disso eu não recomendo. E também não recomendo tirar a cafeína de vez. Já tentei fazer isso, fiquei com enxaqueca que piorou muito o meu sono. Mas voltando. Esses dois fatores, que é o ritmo circadiano, né, o ciclo circadiano, e a pressão do sono, é o que a gente vai usar para nos ajudar a criar um sono que a gente não demore muito de dormir, que é o mais importante, né, não ficar ali na cama rodando de um lado para o outro, e que a gente consiga ter todos os ciclos de sono necessários. Quais são os ciclos de sono necessários? O ciclo de sono leve, o REM e o não REM. O não REM é o ciclo profundo, o REM é o que a gente sonha. E o leve é quando a gente está adormecendo. Que sabe quando a gente começa a dormir, mas a gente ainda ouve uns ruídos, mas qualquer coisinha ainda nos acorda? Esse é o sono leve. O sono REM é o que a gente sonha, e o sono profundo não acontece nada de sonho, nem a gente acorda com facilidade, porém está acontecendo muita coisa nesse processo. O sono profundo ele é um dos maiores responsáveis pela concretização de memórias. Então, para pessoas que estão estudando, lendo, ter um sono profundo de qualidade faz a gente conseguir concentrar, né, as memórias de curto prazo, elas vão para o longo prazo. Sem o sono profundo, a gente não consegue fazer isso. Então, se você é uma pessoa que está acordando com a sensação de que não dormiu direito, está acordando com a sensação de cansaço, mesmo que você durma 7, 8 horas, se você está acordando, se você está no seu dia a dia se sentindo, sabe aquele dia arrastado e não tem uma memória boa, fica se esquecendo o tempo todo, vai na cozinha e não sabe o que provavelmente seu sono profundo tá uma merda, basicamente. Então, a gente precisa resolver isso, tá? E a gente consegue resolver isso. Por que a gente consegue resolver isso? Porque sono também é comportamento. Sono pode ser treinado, sono pode ser melhorado. Lembra que eu falei que um dos fatores lá, dos dois fatores que faz a gente dormir,
Um é o ciclo circadiano, o outro é a concentração de adenosina. Concentração de adenosina é basicamente você estar em vigília, né? Não dormir à tarde, tipo mais que 1 hora, para você ter um cansaço razoável, não tomar café em excesso para você ter um cansaço razoável à noite, né? Fazer exercício físico também ajuda na concentração de adenosina, se concentrar em coisas, ler, estudar, então, ou seja, gastar energia, basicamente, para de noite ter sono. E o outro que é o ciclo circadiano. O ciclo circadiano, ele é uma movimentação hormonal que vai sinalizando ao nosso corpo, né? Os hormônios, ele nos ajuda, nos comunica. Olha, agora é hora de acordar, agora é hora de dormir, agora é hora de comer. Por isso que é importante uma rotina, porque a rotina que a gente tem, a rotina alimentar, a rotina do que a gente faz durante o dia, tudo isso vai ajudar a fazer uma regrinha hormonal para que a gente sinta fome na hora certa, para que a gente sinta sono na hora certa, para que a gente não sinta fome em horários aleatórios, tá? Então, rotina é importante para tudo, inclusive para o sono, para a obtenção de um sono de qualidade. Então, um dos sinais de alerta, por exemplo, que o nosso organismo ele recebe a luz solar, né? A luminosidade é o sinal que diz assim pro nosso organismo, hora de acordar. Ou seja, a gente precisa de muito sol, muita luz natural pela manhã e pouca luz, mesmo que seja artificial, porque as luzes artificiais hoje em dia são tão potentes que quase imitam a luz solar, pela noite. Então, à noite, depois das 6 horas, já começa a desligar as luzes brancas e começa a ligar as luzes mais amareladas. Essas luzes, tipo essa aqui, elas mais amarelinhas, dá pra você trocar em alguns pontos da sua casa pra ficar mais aconchegante e menos aquela luz branca, sabe, de hospital. Porque aquela luz branca de hospital, ela lembra o nosso cérebro lá, que é a coisa do sol. E aí a gente fica desperto, né? Outra coisa, luminosidade da televisão. Diminui. Pode assistir televisão? Pode. Eu sei que tá muita gente já viciada no comportamento de assistir televisão antes de dormir. E muitas dessas pessoas ainda são ajudadas a dormir com a televisão. A gente não vai mexer nisso agora, porque a gente vai mexer numa coisa de cada vez. Então pode continuar assistindo a sua televisão. Mas, pelo amor de Cristo, diminui o brilho, pelo menos, e o som. Porque o som alto também vai ser estímulo, tá? Então, vamos começar a analisar. Se existe um ciclo, né, hormonal interno que vai me ajudar a dormir, que vai me ajudar a ter fome, né, que vai me ajudar a ter uma rotina de vida, e esse ciclo, ele é altamente influenciado pelo que acontece no externo, então eu preciso alinhar o externo com o que eu quero, com a resposta que eu quero física, né? Se eu quero ficar agitada, eu vou botar um sonzinho de manhã, eu vou me expor à luz solar, eu vou, né, fazer um exercício físico. Se eu quero ficar relaxada, eu vou fazer o oposto disso. Eu não vou fazer exercício físico depois das 8 da noite, eu não vou ficar sob luzes muito fortes, eu não vou ficar no celular ou conversando com muita gente 8 horas da noite ou depois disso, porque isso também ajuda a despertar. Então a gente vai ajudando o nosso organismo, basicamente, a entender que é noite, que é hora de dormir, para ele poder acionar os hormônios necessários para a gente poder ter a efetivação do sono. Porque o sono de qualidade ele só vai acontecer quando aqueles 2 fatores que eu falei acontecerem. Então, mesmo que você não tome café, se sua casa ficar agitada até meia-noite, você não vai conseguir dormir cedo e bem, sabe? Se você for até o horário de dormir com muitos estímulos, você não vai conseguir ter um relaxamento suficiente para entrar em sono profundo de qualidade. Então, por exemplo, em alguns testes que eu fiz comigo, mesmo eu sem tomar café, mesmo fazendo exercício físico antes das 8 horas, mesmo eu comendo nos horários certinhos, mesmo eu ficando exposta à luz solar durante a manhã, mas o fato de eu ter assistido um filme antes de dormir muito violento fez meu sono REM ficar super agitado, né? Eu tive vários pesadelos e
meu sono profundo ficava uma merda, ficava em 50 minutos. Por quê? Porque eu estava agitada, eu não estava relaxada. Eu estava sonhando, eu estava acordando de noite. Quando você sonha, quando você acorda de noite, o seu sono profundo ele é reduzido. Entende? Então a gente precisa entender que se eu quero melhorar meu sono, eu preciso tornar um ambiente propício para um sono propício. Pensa se quando a gente tem um bebê, a gente vai botar o bebê para dormir cedo, a gente vai deixar o bebê num ambiente caótico, cheio de luz, cheio de som, não vai. Uma vez na vida que acontece quando tem uma festa em casa e tal, mas no geral a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente quer que a criança durma, né? E por que a gente faz com a gente? A gente quer desligar a televisão ou sair do barzinho, sei lá, onde a gente quer, 11 horas da noite e quer 11h30 tá dormindo. Não vai acontecer. A gente precisa ajudar nosso organismo. E a rotina é isso, a rotina é você implementar comportamentos que vão ajudar o seu organismo a dormir melhor. Comportamentos de relaxamento, banho quente, chás quentes, música calma, leitura. Tudo isso pode estar na sua rotina do sono, na sua rotina noturna, para fazer você dormir melhor. Então você pode assistir sua televisão, você pode fazer o que você quiser, mas meia hora, 40 minutos antes de dormir, faz uma rotinazinha, né? Eu tomo um banho quente. Eu sempre recomendo banho bem antes mesmo do sono, tá? Porque o banho quente morno, não precisa ser muito quente não, tá? Pelo amor de Deus. Mas o banho morno, ele ajuda a relaxar os músculos, então ele já ajuda. Se você tiver óleos essenciais, essas coisas, não estou falando aqui sobre o poder da essência, nem nada não. Mas estímulo é bom de qualquer forma. Estímulo que seja visual, auditivo, olfativo, todos esses estímulos a gente pode colocar dentro de uma rotina e ele ajuda. Porque os estímulos, eles comunicam, né? O estímulo é algo externo que aciona o interno, então ele comunica. Então, se todo dia à noite você fizer, sei lá, uma massagem com um hidratante específico que tem um cheiro tal, toda vez que você fizer aquela massagem, logo depois de você ir dormir, com o tempo, o seu organismo vai associar aquele cheiro e aquele hidratante a relaxamento. Entende? Então a gente vai ajudar essas associações comportamentais, essas associações de estímulos, pra gente conseguir induzir relaxamento na gente mesmo, tá? Eu gosto muito de recomendar o chazinho antes, porque bebida quente também relaxa, né? Então, um banho morno, uma bebida quente, aí o banho você pode tomar já ouvindo um sonzinho mais tranquilo, e se tiver um cheirinho essência, você pode pingar no box do banheiro quando você toma banho, que aí o cheiro ele já exala, é muito gostoso fazer uma massagem. Então você vê o que pra você faz sentido, tá? E aí a leitura, pra quem quer já aumentar o hábito de ler, né? Aumentar o comportamento de ler, criar um hábito de leitura, eu também recomendo ler antes de dormir, porque a leitura, além de dar sono, né? A leitura ela relaxa também e o fato de você colocar antes de dormir, você faz uma associação entre dois comportamentos, né? Sempre antes de dormir eu leio, então automaticamente o seu corpo vai se habituando àquilo. Se toda noite, durante uma semana, antes de dormir, você lê 1-2 páginas, na próxima semana, automaticamente você vai pegar o seu livro, o seu tablet, o seu Kindle, o sei lá o que, antes de dormir para poder ler. Então, o nosso corpo ele se adapta muito fácil. A gente que usa pouco essas adaptações pro bem, a gente normalmente usa pro mal, né? Mas, assim, basicamente, eleja os comportamentos que podem relaxar você. Coloquem eles numa ordem, né? Por exemplo, eu quero dormir 10 da noite. Então, às 9 eu tomo um banho, né? Enquanto eu tomo um banho, a água ali do chá já tá fervendo, ou o chá já tá ali dentro da água, ali soltando as propriedades dele. Já pode ser um chá que ajude a relaxar, um chá, nem sei que chá pode ajudar a relaxar, mas qualquer chá aí que ajuda a relaxar, ou pode ser apenas um chá que você goste do gosto mesmo, tá? Mas tem a galera que usa camomila, capim santo, porque diz que já ajuda.
E aí você toma um banho, né? Toma um banho ouvindo uma música, já toma o chá e vai pra cama com o seu livrinho. Quem não quer ler, pode botar um fone de ouvido e fazer uma meditação guiada, eu recomendo demais. Mas a meditação guiada você vai botar no aplicativo de música, você não vai ficar no YouTube, né, com aquela luz na sua cara, não. Se for pro YouTube, por favor, reduza a luz também do celular. Inicialmente não vai ser papo não, tá? Você vai se adaptar. Então, inicialmente, talvez você deite na cama e você sinta um pouco mais de sono. Por isso que eu vou recomendar, se você hoje em dia tá dormindo 1h da manhã, meia-noite, você não vai botar seu horário já para 10 horas, você vai diminuir meia hora. Então, se você tá dormindo 1h da manhã, você vai começar a dormir meia-noite e meia, e aí depois de 2 dias você bota meia-noite, e aí você vai aos poucos diminuindo, porque não vai adiantar você deitar na cama num horário muito antes do seu sono normal, porque lembra que o nosso organismo ele se acostuma e ele dá os hormônios na hora que a gente está acostumado. Então, se eu estou acostumada a dormir 1h da manhã, meu organismo só vai me dar aquele hormônio 1h da manhã. Então, eu preciso recalibrar ele. Então, eu preciso voltar, recalibrar ele aos poucos, né? E deitar sem sono não é opção, tá? Então, a gente vai primeiro... que horas você está dormindo? Se você quer diminuir o horário que você está dormindo, eu recomendo meia hora antes, né? Você está dormindo 11 horas, quer passar a dormir 10h30, eu recomendo que 10 horas, né? 9h50, você comece a sua rotina do sono. Entenderam? Qualquer dúvida, vocês deixam lá no nosso Instagram, né? No DM, que aí a gente conversa sobre isso, ou na caixinha de perguntas que eu deixo lá pra vocês tirarem as dúvidas sobre qualquer coisa que seja, inclusive sobre esse vídeo aqui, tá bom? E, Yasmin, por que é importante dormir bem? Coisas que não falaram sobre o sono, né? O sono, ele ajuda desde a prevenir doenças como câncer e Alzheimer. Sim, isso está registrado cientificamente, não sou eu que estou falando. É Matt Walker, que é um cientista do sono, do livro Por que Nós Dormimos. Ele teve mais de 20 anos de estudo do sono. Então, eles conseguiram fazer, inclusive, estudos longitudinais, onde identificaram que pessoas que têm uma tendência a dormir menos de 7 horas têm mais risco de câncer e problemas de Alzheimer e demência no geral, tá? Vocês lembram que eu falei que para a memória, que para ter uma manutenção da memória, para a gente conseguir mandar as memórias para longo prazo, a gente precisa do sono profundo? Se a gente não dorme bem, não tem sono profundo durante anos, isso pode prejudicar a nossa memória de forma mais objetiva mesmo, tá? Então, além dessas doenças, coisas como pessoinhas, que eu imagino que tem aí algumas pessoas desse jeito, que comem exageradamente, que sentem muita fome, por exemplo. Pessoas que dormem bem conseguem fazer a manutenção de hormônios específicos que dão saciedade. Se você dorme mal, você não consegue fazer a manutenção desses hormônios, então você costuma ter mais fome durante o dia. Seguinte, se você dorme mal, você costuma também não fazer a manutenção de hormônios que são responsáveis pelo seu humor. E você normalmente fica mais estressado, o que vai fazer também você ficar mais impulsivo, querer comer mais, né? Compensar com a comida. Então, tá tudo interligado. Inclusive, o número de pessoas com problemas de peso e pessoas que têm problemas de sono. Tanto o problema de peso altera a função do sono, quanto o problema de sono pode ir alterar peso por conta disso, por conta dessas manutenções hormonais. Então, a gente precisa mudar o quanto antes o nosso sono. Além, né, das questões dos hormônios alimentares, dos problemas futuros que a gente pode ter por causa do sono ruim, existe uma questão que eu gosto muito de frisar, que é, quando a gente dorme mal, a gente se sente uma merda. O nosso dia não rende, fica tudo ruim, né? E quando a gente dorme mal durante muito tempo, isso vai se agravando, a gente vai entrando num lugar de exaustão. Ninguém merece estar nesse lugar de exaustão, né? Porque a gente não rende, a gente não consegue estudar, a gente não consegue trabalhar direito, a gente não consegue ficar com o nosso humor legal.
Então, o primeiro passo para a nossa mudança precisa ser de ordem do sono, porque a partir do momento que a gente regula o nosso sono, a gente vai ter disposição, inclusive, para fazer outras mudanças efetivas na nossa vida, tá bom? Então, para quem quer se aprofundar mais, existe esse livro, Porque Nós Dormimos, de Matt Walker, eu recomendo para quem quer, né? Eu vou voltar a falar mais sobre o sono e dar mais dicas, mas a nossa tarefinha para a gente efetivar essa melhora do sono é quais comportamentos eu posso colocar na minha noite que me relaxem e quais eu consigo fazer com constância. Pelo amor de Deus, gente, não vai me botar um comportamento que você vai conseguir fazer uma vez por semana, não. São comportamentos que você consiga repetir todos os dias, ok? Por favor, não me vem com loucuras. Ai, ir pro spa relaxa. Viajar, relaxa também. Você vai ter uma noite ótima, mas você não vai poder fazer todos os dias. Então, são coisas que você consiga fazer em casa e todos os dias. Beleza? Vou falar rapidinho como é a minha rotina de sono, pra vocês verem. A minha rotina ainda pode melhorar muito, mas já está muito melhor do que já esteve antes, né? Então, meu filho vai dormir lá pelas 7h30, 8h, né? Tem dias que eu malho até as 8, mas eu nunca passo das 8. Então, eu chego, ou saio do quarto se eu estiver botando ele pra dormir, e eu tomo café, sem café, né? Eu como alguma coisa, assistindo normalmente. Quando dá 9, 9h30, eu saio da sala, porque eu acho que se eu fico na sala por mais tempo que isso, eu fico muito mais imperativa, porque eu quero assistir várias coisas. Então eu até assisto, mas eu assisto até 9, 9h30. E aí eu vou pra cama com o meu tablet na luminosidade 0, né? No máximo no menor brilho possível da tela. E vou ler. E leio normalmente 30, 40 minutos, né? Até eu conseguir dar sono. Às vezes é antes, às vezes é depois, depende de como foi meu dia. Quando eu consigo cochilar, que é uma coisa muito rara, mas é maravilhoso que é quando acontece. Depois eu vou falar pra vocês os benefícios do cochilo. Cochilo de 40 minutinhos, tá? 1 hora no máximo, não mais que isso. Quando eu consigo cochilar, eu consigo ir até para umas 11 da noite. Mas eu até prefiro dormir mais cedo, tá? Eu me sinto melhor no outro dia. Eu me sinto melhor quando eu durmo 8 horas. Então, eu sempre tento dormir 8 horas por dia, tá bom? Então, eu não tenho chás e tal, só que meu banho é bem relaxante. Normalmente é ouvindo algum podcast ou ouvindo alguma música mais lenta, né? Ouvindo alguma coisa que já me relaxe. Quando eu vou assistir, eu assisto até o máximo 9h30, tá? O meu banho sempre é morno. Eu não estou acostumando nesse momento tomar chás, mas eu já tive essa fase quando logo no início de regular meu sono eu usei chá também, porque eu acho que ajuda inicialmente a você associar a rotina do sono, né? E aí nesse momento eu não pego mais, depois das 9 eu não pego mais o WhatsApp, celular, não fico muito no Instagram, nada de muitos estímulos, não fico conversando com muita gente, mandando áudio, fazendo essas coisas, porque isso não tem como, é inevitável se você ficar fazendo isso. Muito provavelmente você vai ficar muito eufórica, né? Você quer conversar, isso acorda todos os seus neurônios. E a gente não quer acordar os neurônios nesse momento, né? Então, normalmente essa é a minha rotina. Se eu estiver mais agitada, eu deixo pra tomar o banho, eu tomo outro banho bem pertinho na hora de dormir. Mas normalmente eu consigo tomar banho ali 8h30, 9h, não tão perto, e ainda dá certo pra mim. Só que relatos das pessoas que eu já atendi já fizeram essas rotinas de sono. O banho bem antes de dormir funciona melhor, ainda mais para as pessoas que ainda vão começar a fazer uma rotina do sono, né? Eu acho que o fato de eu já ter um tempo nessa rotina do sono, acho que já facilita eu poder tomar banho antes. E é isso, acho que no geral é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a construir uma rotina do sono, né? E um sono de melhor qualidade. Gostaria que vocês começassem a monitorar um pouquinho, né? Ver mais ou menos a hora que você está indo dormir, mais ou menos a hora que você está indo acordar. Se você tiver um relógio como esse, melhor ainda, né? Que é um daqueles relógios que monitoram o sono. Se não, não tem problema. O jeito que você está se sentindo já vai te dar indícios de como você está dormindo. Então, eu quero que você comece a pensar sobre isso, a observar isso, porque são
porque é mais importante do que a gente imagina. O primeiro passo sempre é a gente regular o sono, porque a gente, para fazer mudanças na nossa vida, a gente precisa estar com energia, com o humor regulado, com os nossos hormônios funcionando corretamente. Beleza? Qualquer dúvida, deixa lá no DM. E é isso, e até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau!